Namastê. Nossa transmissão anterior foi interrompida, provavelmente por algum problema de rede. A gente está com chuva hoje à noite, talvez seja alguma coisa assim. Eu estou fazendo a transmissão por um celular. Eu ia pedir para que vocês confirmassem para mim que estão me escutando e se estão me escutando bem, né? Bom, a gente vai falar sobre consciência e conhecimento, a diferença entre consciência e conhecimento, né? A consciência é uma coisa estática, né? Quer dizer, o conhecimento é uma coisa estática, né? Você adquire um determinado conhecimento, aquilo fica guardado dentro de você, você pode ter aprendido isso por experiência própria, ou você pode ter aprendido isso num livro, mas aquele determinado acervo, digamos assim, de informações ficou dentro de você, né? A consciência não, a consciência é uma coisa diferente, a consciência é um processo, a consciência é uma coisa dinâmica, né? Na consciência você está acordado, percebendo a magia do mundo acontecendo em volta de você, né? Você é uma janela aberta para o mundo está entrando em você e você está tomando consciência desse processo do mundo entrando em você, ou a gente poderia até dizer o mundo passando através de você. Então, na consciência, você tem uma sabedoria própria, se a gente pode dizer assim, do que está acontecendo com você. Obrigado. Estão escutando bem? Por favor, eu queria que vocês me confirmassem, porque eu tenho um delayzinho entre o momento que vocês falam e a gente está chovendo aqui. Não sei se eu devo aumentar o volume aqui e captar mais chuva, né? Mas, enfim, vamos à nossa conversa, né? A consciência, ela pode vir adquirida a partir de conhecimento de outros, né? Então você pode ler um livro do Nietzsche, fazer citações que parece que vão fazer com que você pareça inteligentíssimo em volta com as pessoas que estão em volta de você, e de repente você nem como é que se diz? Nem sabe direito o que são aquelas coisas que você está falando, você nem se apropriou daquelas palavras antes de dizer. Então, o conhecimento é uma maneira da gente buscar um atalho para tentar a consciência, né? O conhecimento é quase que um resultado da preguiça mental, né? Da preguiça da mente. A mente é preguiçosa. Então ela quer chegar logo a uma meta, ela quer chegar a ter entendido o que são como é que se diz? O que está sendo, o que é a vida, por exemplo, né? Então ela vai lá, estuda coisas maravilhosas sobre a vida, mas a pessoa pode falar coisas maravilhosas da vida sem saber o que é a vida, né? Por quê? Porque o conhecimento, ele busca sempre colocar nome nas coisas, né? Ele busca sempre tornar a realidade um substantivo, né? E a vida não é um substantivo, a vida é mais um verbo, né? A vida é uma coisa dinâmica, né? A vida é algo que está acontecendo, a vida não é nem um verbo, a vida é o gerúndio, né? O gerúndio é esse tempo de verbo onde você diz assim, fluindo, né? Acontecendo, brincando, porque a vida ela está acontecendo, ela não é nem um viver, ela é um vivendo, né? É agora, né? Então, um mestre não passa conhecimento. Um mestre te ensina a aprender o tempo todo, te ensina a entrar em contato com esse estado dinâmico de conhecer o tempo todo, com esse estado de acordado. O mestre quer acordar os seus, digamos assim, os seus órgãos perceptores, a sua inteligência, a sua capacidade de perceber, para que você possa ter uma inteligência própria, para que na hora que você abre a boca para falar alguma coisa, você esteja contribuindo com aquilo que só os seus olhos podem ver. Então, o mestre é alguém que quer te ver desperto, né? A consciência, às vezes, o conhecimento, às vezes, vai ao contrário disso, vai na direção contrária, né? Porque se você coloca um nome na coisa, você diz, pronto, você dá a coisa como uma acabada, você diz assim, já sei, né? Já sei o que é essa coisa. O processo da consciência é um processo diferente, é um processo onde você está sempre abandonando tudo que você aprendeu no minuto anterior, tudo que você sabia até ainda agora, para, como é que se diz, conhecer de novo, né? É um processo onde você está o tempo todo conhecendo a realidade. Digam, por favor, se eu estou puxado demais, se eu devo abaixar um pouco
a linguagem, se eu devo ser um pouco mais claro ou se você está entendendo bem. Tá? Bom, eu vou contar uma história que de repente vai deixar mais simples para todo mundo entender. Né? Eu nunca soube se essa história é verdadeira ou falsa, mas eu escutei ela de uma pessoa na Índia uma vez, de que o Gurdjieff, um mestre caucasiano que veio para a Europa no início do século passado, ele tinha como... Seja verdadeiro ou não, a história é ótima para ilustrar o que a gente está falando. Né? E eu, particularmente, vivi uma experiência igual a essa história. Então, a história pode não ter acontecido, mas é verdadeira nesse sentido. O Gurdjieff, ele costumava dar sempre uma tarefa para aqueles que queriam ser iniciados com ele, como se fosse um teste para ver se a pessoa estava pronta para ser iniciada por ele. Né? E um determinado dia, um determinado discípulo que quis aprender alguma coisa com ele, ele pegou essa pessoa, botou numa casa que ele tinha, né, que estava à disposição dele, lá numa cidade italiana, e disse para o cara, olha, se você quer estudar comigo, a sua prova vai ser o seguinte: eu vou te deixar nessa casa com todo o alimento que você precisa para ficar saudável, com toda a lenha que você precisa, porque a gente está no inverno europeu, para não sentir frio, e você só vai ter 2 tarefas antes de eu voltar. Você não pode falar e você não pode ver pessoas. E ele não disse quando voltaria. Então, no dia seguinte, esse discípulo chegou ali num pátio interno que tinha dentro dessa casa, tinha uma árvore no meio do pátio interno. Ele sentou na frente dessa árvore e falou assim, não, eu vou prestar atenção nessa árvore. E, de repente, ele viu que naquele momento ele estava botando nomes na experiência dele. Ele estava chamando aquilo ali na frente dele de uma árvore. Ele disse, não, peraí, isso daí não é uma árvore, isso daí é uma coisa, é um fenômeno vivo na minha frente. A árvore é um nome que eu aprendi genérico para todos esses serizinhos que têm raízes, que crescem para cima e que tem uma copa em cima cheia de folhas. Mas cada uma é uma. Deixa eu simplesmente testemunhar o que é essa árvore. E ele sentou ali e disse assim, eu só me levanto daqui quando eu tiver testemunhado totalmente o que é uma árvore. E aí, ele ficou ali 1, 2, 3, 4 horas, e depois de 4 horas ele já estava morto de fome, mas ele ainda não tinha conseguido ficar ali na frente daquela árvore, simplesmente olhando o que é a árvore. Ele colocava vários nomes, ele dizia assim, puxa, ela é bonita. E aí, com isso, ele sabotava a relação direta com aquele experimento. Bom, o Gurdjieff demorou 2 meses para voltar. E esse sujeito, durante 2 meses, 4 horas por dia, ele sentou na frente de uma árvore para se esvaziar de todo o conhecimento adquirido, para ver se ele conseguia ter consciência daquela experiência, se ele conseguia estar em contato direto com essa experiência. 2 meses depois, quando Gurdjieff voltou, pegou ele, botou ele num carro e não falou nada. Saiu com ele, o Gurdjieff nessa época encontrava com seus discípulos num castelo, que era numa aldeia próxima, algumas aldeias dali, e ele entrou no carro, saiu com ele, parou num vilarejo no meio do caminho, numa quitanda, para comprar arroz, feijão, sei lá o que, comprar alguns víveres, né? E aí, enfim, deixou o cara no carro. Esse discípulo saiu do carro. Imagina, ele estava 2 meses sem ver ninguém. Quando ele saiu do carro, que viu as pessoas vindo na rua, uma para lá, outra para cá, ela doida para ele doido para ter um contato com as pessoas, ele olhava para as pessoas e percebia que aquelas pessoas passavam por ele como se estivessem hipnotizadas, como se não o estivessem vendo. Uma estava rindo, mas ele percebia que aquela pessoa não estava rindo de nada que acontecia ali. Ela estava rindo de alguma coisa que ela trazia na cabeça dentro dali, mas ela não estava presente naquele caminhar. Ela estava rindo de alguma outra coisa. Outra passava preocupada e ele via que aquela pessoa não estava preocupada com nada que estava ali naquela rua. Num vilarejo calmo, no interior da Itália, imagina, por que a pessoa iria se preocupar? Aí a 3ª pessoa, a mesma coisa, a 4ª, a mesma coisa, até que Gurdjieff voltou para o carro,
ainda sem falar nada, ligou o carro, andou mais até o próximo vilarejo, parou num novo armazém para comprar novos víveres, o que tinha faltado, que não tinha no anterior. O discípulo saiu de novo, ficou olhando mais pessoas passando e vendo, puxa vida, está todo mundo hipnotizado. As pessoas passam como se fossem robôs e não me veem, elas não estabelecem contato comigo. Eu tinha um contato muito mais verdadeiro com aquela árvore durante 2 meses do que eu estou tendo agora com essas pessoas ditas conscientes e, né, seres humanos que ditos inteligentes, supostamente conscientes, né? O Gurdjieff chegou lá na aldeia, no castelo dele, preparou um jantar, que ele tinha essa mania, depois de uma prova de experimento, dizem que ele era um grande cozinheiro, ele preparou um banquete, sentou com esse discípulo e aí perguntou para ele antes do banquete, então, o que você aprendeu nesses 2 meses? E ele disse para o Gurdjieff, o que eu aprendi eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Todas as pessoas que passaram por nós hoje, todas estavam hipnotizadas, menos você e eu. Essa é a diferença entre um mestre e um professor. Um mestre é alguém que quer tirar você de uma hipnose, tirar você de tudo que os conhecimentos adquiridos te fizeram acreditar que era você e que era a vida, para que você possa enxergar com seus próprios olhos, para que você possa ter lucidez, para que você possa ter consciência, para que você possa estar acordado na vida. Estar acordado é sinônimo de vida. Estar inconsciente é sinônimo de morte. A diferença entre a vida e a morte, você pode dizer que seja a consciência que você tem do que está vivendo ou não. Então, o conhecimento, muitas vezes, te leva à morte nesse sentido, né? A você estar morto-vivo. Por quê? Porque você substitui a vida por um conhecimento, né? Como dizia o John Lennon, né? Quando perguntaram para ele o que era a vida, né? Numa entrevista, ele falou assim, a vida é aquilo que nos acontece enquanto a gente está pensando em alguma outra coisa. A diferença entre conhecimento e consciência é que é uma experiência legítima sua, outro está na sua memória, né? Se o conhecimento está na sua memória, você é como um computador. Você pode pegar um computador e colocar quanta memória você quiser ali. Hoje em dia você tem uma universidade no sul dos Estados Unidos, que já há mais de 7 anos faz experiências de colocar um chip dentro da cabeça da pessoa, onde ela tem acesso ao Google. Então ela vai lá naquele acesso e tem todas as informações que ela quer. Ela sabe que dia que o Einstein nasceu, que dia que ele morreu, em 2 segundos. Então, para que esse conhecimento vai ter utilidade para essa pessoa na memória dela no momento em que ela tiver isso? Ou até mesmo no momento que ela tiver só o óculos do Google, né? Que ela possa perguntar tudo. Ou até no momento em que ela tenha um smartphone, que ela possa perguntar tudo para o smartphone. Agora, a consciência é um fenômeno completamente diferente. A consciência é você estar aproveitando a vida que te acontece, é você estar participando do grande festival que é a vida, né? da grande celebração constante, segundo a segundo, que é a vida. Se você se atém ao conhecimento e perde a consciência, você perdeu a festa. O papel do mestre é te acordar para que você participe desse conhecimento vivo. Eu vou contar uma última história pequena, antes da gente se despedir, que é a história de um dia em que eu fui abordado por 2 diretores adjuntos do Chase Manhattan, que me chamaram para serem parceiros dele num experimento, lá num projeto que eles tinham. E eu falei, mas por que vocês estão me chamando para fazer parte desse projeto? Eu não entendo nada desses assuntos do projeto. E eles me disseram, exatamente por isso. As pessoas que entendem alguma coisa já se esgotou até onde elas podem chegar. Agora a gente quer uma pessoa que não saiba o que é aquilo, que veja essa coisa de fora, como o jardineiro, né?
o personagem do filme do Peter Sellers, né, que passa 30 anos trancado num quarto de um jardineiro, de uma senhora inglesa. O dia que essa senhora inglesa morre, de repente ele sai do quarto, vê o mundo e ele começa a falar coisas que não foram aprendidas por aquelas outras pessoas, né, feitas outras pessoas no mundo, e ele acaba virando conselheiro do primeiro-ministro, porque ele diz coisas sobre aquela realidade a partir do que os olhos dele viram e não a partir do que ele aprendeu a ver. Ou como um outro filme interessante, O Enigma de Caspar Hauser, né? Esse personagem Caspar Hauser também passa a vida dentro de uma caverna e de repente quando ele sai dali daquela caverna, ele é todo sensibilidade, ele vê o mundo a partir da sensibilidade. A consciência nasce da tua sensibilidade, nasce do teu sentimento, né? O conhecimento é adquirido. Bom, amanhã eu vou fazer uma palestra, para a qual eu coloquei o convite aqui na página do Face, mas várias pessoas me escreveram e fizeram os comentários no post da palestra e por mensagens, dizendo que não são do Rio de Janeiro, que não enfim, perguntando se eu poderia transmitir a palestra. Eu perguntei lá e parece que o sinal de internet lá no local da palestra é muito fraco. Então, eu vou me propor amanhã às 8 horas da noite vir aqui e conversar sobre os assuntos da palestra com vocês, ok? É uma maneira de compensar para quem não pode assistir, ou até mesmo para quem mora no Rio de Janeiro, mas trabalha de tarde, tá? E eu vou inaugurar um novo canal aqui de papo com vocês, então eu ia dizer que assim como essas pessoas me pediram para falar sobre a diferença entre o professor e o mestre, qualquer sugestão que vocês tenham de um tema que queira ser desenvolvido, estou disponível, eu vou adorar desenvolver junto de vocês, ok? Namastê, uma ótima noite para todos, obrigado por me escutar, já que provavelmente você tinha outras coisas interessantes, importantes para fazer. Namastê, até amanhã.